Olá, pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos sinais clínicos mais importantes da medicina, o edema. Vamos destrinchar a fisiopatologia dele, sabe? Desde o nível da célula até os grandes sistemas que regulam tudo, numa revisão bem focada, perfeita para quem está estudando fisiologia médica. Então, qual que é o nosso plano aqui? Primeiro, a gente vai entender o desequilíbrio básico. Depois, vamos espiar a batalha que rola dentro de cada capilar. Aí, a gente entende o papel do rim como o grande guardião do nosso corpo. Na sequência, vemos como funciona o comando hormonal do sistema renina-angiotensina-aldosterona e, para fechar, vamos ver o que acontece quando tudo isso falha. Vamos nessa? Bom, vamos começar pelo começo, direto ao ponto. A pergunta fundamental é: o que exatamente é o edema? O que está por trás desse desequilíbrio todo? Olha, o mais importante de entender é que o edema não é a doença em si, mas sim um alarme, um sinal. É a manifestação visível de que aquela balança super delicada que controla os fluidos do nosso corpo simplesmente pendeu para o lado errado, fazendo com que o líquido se acumule onde não deveria. E para a gente entender esse acúmulo de fluido fora das células, primeiro a gente precisa lembrar rapidinho como o fluido se comporta dentro delas. O nosso corpo luta o tempo todo para manter a osmolaridade do sangue estável ali perto de 300 miliosmols por litro. Se o ambiente fica hipotônico, a água invade a célula. Se fica hipertônico, a célula murcha porque a água foge dela. Manter esse equilíbrio é o primeiro passo de tudo. Agora, vamos dar um zoom. O verdadeiro drama do edema começa bem aqui, nos capilares. É nesse nível microscópico que acontece uma verdadeira batalha de forças, um cabo de guerra que não para e que decide se o fluido fica dentro do vaso ou escapa para os tecidos. E aqui estão os dois grandes protagonistas dessa história. De um lado, a pressão hidrostática, que age como uma força que empurra o líquido para fora do vaso. Do outro, a pressão coloidosmótica ou oncótica, que é gerada principalmente pelas proteínas, como a albumina, e funciona como uma esponja, puxando o líquido de volta para dentro. O edema aparece quando a força que empurra vence essa batalha. Então, basicamente, existem 4 jeitos principais de desequilibrar essa balança. Pode ser por um aumento da pressão hidrostática, como na insuficiência cardíaca, que gera um congestionamento de sangue. Pode ser por uma queda na pressão coloidosmótica, quando a gente perde proteínas, como na síndrome nefrótica, e aí faltam esponjas para segurar a água. Também pode ser por um aumento da permeabilidade dos capilares, como numa inflamação, onde os furos da parede do vaso aumentam. E, por fim, por uma obstrução linfática, quando o nosso sistema de drenagem entope. Ok, saindo um pouco do microscópico, vamos agora para o grande centro de comando do equilíbrio de fluidos do corpo. Estamos falando do rim, o nosso guardião mestre. Só para ter uma noção do tamanho da responsabilidade, os rins filtram cerca de 180 litros de plasma por dia. É um volume absurdo. Claro que a gente não urina tudo isso. Mais de 99% é reabsorvido, o que só mostra a precisão e a importância gigantesca desse processo de reabsorção renal. E essa barreira de filtração glomerular é uma estrutura genial, com 3 etapas. Primeiro, o endotélio, cheio de furinhos. Depois, a membrana basal, que tem uma carga elétrica negativa que funciona como um repelente de proteínas. E, por último, os podócitos, com suas fendas de filtração. Juntos, eles garantem que só o plasma passe, mas as proteínas, tão preciosas, fiquem no sangue, mantendo aquela pressão coloidosmótica que nos protege do edema. Esse esquema mostra a jornada do líquido filtrado pelo néfron. O trabalho pesado da reabsorção acontece logo no começo, no túbulo proximal. Mas o ajuste fino, sabe? Aquele que realmente decide o balanço final de água e sal do corpo, acontece lá no finalzinho, no túbulo distal e no ducto coletor. E tudo isso sob o comando de hormônios. Olha só a genialidade do sistema. Lá no glomérulo, a pressão é altíssima, uns 60 milímetros de mercúrio, para forçar a filtração. Mas logo ao lado, nos capilares que envolvem os túbulos, a pressão hidrostática é baixinha e a concentração de proteínas é alta, criando o cenário perfeito para a reabsorção. É um design de alta pressão para filtrar e baixa pressão para reabsorver. Fantástico! Mas o rim não age sozinho, ele obedece a ordens. E essas ordens vêm principalmente de um sistema hormonal superpoderoso, que é o grande maestro da regulação da nossa pressão e do volume de sangue. E aqui está ela, a famosa cascata do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entender essa sequência é absolutamente essencial. Começa com a renina liberada pelo rim quando a pressão cai,
E isso dispara uma série de eventos que resulta na produção de angiotensina 2 e, finalmente, de aldosterona. É o nosso principal mecanismo de defesa contra a hipotensão. E o resultado final? Bem, a angiotensina 2 fecha os vasos e a aldosterona manda o rim reabsorver sódio. E onde o sódio vai, a água vai atrás. O ADH ajuda ainda mais, puxando mais água de volta. Numa hemorragia, isso salva a vida, mas num paciente com o coração fraco, essa mesma resposta piora e muito o edema. Agora, vamos juntar as peças. Vamos conectar toda essa fisiologia com o que a gente vê na prática, no dia a dia do hospital. Como é que esses mecanismos, quando falham, aparecem nas doenças que conhecemos? Este quadro resume muito bem. Na insuficiência cardíaca, o problema é que o coração fraco não bombeia o sangue direito. E isso gera um congestionamento que aumenta a pressão hidrostática. É um problema de empurrar. Já na síndrome nefrótica ou na desnutrição grave, o problema é a falta de proteína, o que diminui a pressão coloide osmótica. É um problema de puxar. Mecanismos diferentes, mas o resultado é o mesmo: edema. Felizmente, nosso corpo tem defesas. Primeiro, o espaço entre as células, o interstício, não se estica facilmente. Segundo, o sistema linfático acelera o trabalho de drenagem para tirar o excesso de líquido e proteína. O problema é que, em doenças mais graves ou crônicas, esses sistemas de segurança são simplesmente sobrecarregados. E essa frase aqui, ela resume perfeitamente o que acontece na síndrome nefrótica. Uma falha minúscula, microscópica, lá na barreira de filtração do rim, leva a uma consequência gigantesca e devastadora: a perda massiva de proteínas pela urina e um edema que se espalha pelo corpo inteiro. E para a gente fechar, fica essa pergunta, que é o ponto central da fisiopatologia clínica. Como é que um sistema de defesa, projetado para nos salvar, pode se tornar o vilão da história, piorando o edema em pacientes que já têm o coração ou os rins doentes? Pensar sobre isso é o que nos faz entender a transição da fisiologia para a patologia.